boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar então a nossa live hoje, falando sobre meditação para iniciantes, com meu querido monge Kojun, né? Olá, Rosa, seja bem-vinda. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar e nós já começaremos hoje para fechar com chave de ouro o monge Kojun falando sobre meditação para iniciantes. Então vamos lá? Quero saber quem quer aprender a meditar aqui. Oi, Karen, boa noite, minha querida. Bora meditar? Bora aprender como meditar? Oi, Janete, tudo bom, minha querida? Oi, tudo bom, monge? Gratidão por estar aqui comigo. Eu que agradeço pelo convite, como é que vai? Tudo bem. Nossa, encerrando com chave de ouro a nossa semana de comemoração de 1 ano do Sentir Quântico. Eu não podia passar, né, essa comemoração sem a tua presença. Que bom que deu certo de você estar aqui com a gente. Né? Você que faz parte da minha história. Né? Um querido. Boa noite, Rosa. Boa noite, Janete. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Estão ouvindo bem a gente? Fala oi aí. Coloca para mim. Vocês estão ouvindo direitinho? E hoje o nosso tema de encerramento, para fechar com chave de ouro, afinal de contas, como que a gente começa a meditar? Né? Muita gente fala, eu não consigo acalmar a mente, esse negócio de esvaziar a mente não é comigo, né? Então, vamos tentar desmistificar um pouquinho, né, monge? O que é meditação, o que é relaxamento, o que é concentração, porque muitas vezes tudo isso está muito misturado, né, nas pessoas, certo? Bom, você quer se apresentar ou eu posso te apresentar? Você pode me apresentar, vamos ver como é que você fala de mim. Bom, o monge Kojun, né, eu sempre falo ao contrário. Para mim, né, é mais do que um amigo, é um irmão, né? Então, é uma pessoa muito querida. A gente só se conhece há um pouquinho de tempo, né? Logo ali, 1996, né? Então, temos muitas histórias para compartilhar, para lembrar, ainda bem, né? Ele é uma pessoa muito presente na minha vida. Ele é de Ribeirão Preto, tem um espaço chamado Zen do Brasil, né? E assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, imenso, imenso. Sinto falta de poder estar aí, né? De dar um abraço, mas enfim, logo, logo tudo isso passa e a gente vai poder se reencontrar, né, pessoalmente. E o monge, ele tem já uma trajetória, nós nos conhecemos na faculdade de psicologia, então, além, né, de todo esse conhecimento dentro do budismo, ele também tem essa questão da humanização, não só por ter feito psicologia, mas o olhar dele para com o outro. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando você consegue olhar o ser, né, na sua integralidade. E para a gente começar, então, o que é meditar? Para as pessoas que estão chegando aqui, oi lá, pessoal, sejam bem-vindos aqui na live. Então, o pessoal que está chegando, né? O que é meditar? Qual é a diferença de relaxamento? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Vamos lá. Bom, nós temos vários mitos, né, sobre meditação e o que, por exemplo, a prática meditativa do Zen, budismo, enfim, das várias vertentes. A gente tem vários tipos de meditação, na verdade.
Tem meditação guiada, meditação focada em alguma coisa, numa imagem, recitando alguma coisa, um mantra. O Zen, por exemplo, que é a escola, né, da qual eu pertenço, né, nem fala muito que o que a gente faz é meditação. Na língua portuguesa, meditar é um verbo transitivo. A gente medita sobre alguma coisa. Mas meditar quer dizer, né, nesse sentido, pensar sobre. E tudo que a gente não faz é ficar pensando sobre nada durante a prática. E, de novo, é diferente de outras práticas. Então, tem práticas que você pensa, eu vou ficar mentalizando compaixão. É um outro tipo de prática, mas é você ocupando sua mente com alguma outra coisa. Na prática do Zen, especificamente, a gente não ocupa a mente com nada além do que a mente já tem de ocupação, que não é já pouca coisa. Mas, então, tem um outro aspecto também que as pessoas às vezes confundem, é que meditação com relaxamento. As práticas meditativas não são práticas de relaxamento em princípio, embora muitas delas sejam usadas também nesse sentido. Na verdade, a gente está falando de práticas que são basicamente só de relaxamento. As pessoas entendem como um tipo de meditação. Mas a prática, né, do Zen, né, essa prática meditativa do Zen, que é, como eu falei, o que eu, né, ensino, enfim, para os meus alunos, para aqueles que me procuram, é, na verdade, Zazen. Né? Za é sentar. Zen é um estado meditativo, né? É um estado que a gente chama de Samadhi, é um estado de concentração profunda, né? Que está além, inclusive, do estado de atenção plena, que seria um mindfulness, por exemplo. Né? Então, a gente tem vários aspectos, nós temos, assim, uma certa, vamos dizer assim, níveis, né, de profundidade, vamos dizer assim, das práticas meditativas. Então, desde o mais, do mais próximo, vamos dizer assim, da superfície, até os mais profundos. E isso também vai determinando o grau de consciência de si mesmo em cada estágio desse. Então, a gente tem um pouco esse panorama, né, dentro do campo da meditação, que é bem vasto, portanto, né? Entendi. E você falou, né, que o Zazen é uma prática de meditação que você faz sentado. Né? Quem tem alguma limitação física, por exemplo, uma pessoa de mais idade, né? Ou mesmo pode fazer sentado numa cadeira, ou tem que ficar naquela posição, né? Como se estivesse sentado sobre o calcanhar, ou mesmo na posição com as pernas cruzadas. Na verdade, a gente tem, originalmente a prática era em lótus, então as pessoas estão sentadas com as pernas cruzadas, né, com os pés em cima das coxas. Nós não temos, né, esse hábito, né, normalmente, né, no Ocidente, não temos esse tipo de prática, de postura, mesmo a prática sentada sobre as pernas, né, que é aquele jeito japonês de sentar, né, que se chama seiza, também não é muito comum. Mas a gente tem um banquinho, por exemplo, que pode se colocar naquela posição, e aí então você não fica fazendo peso sobre as pernas e consegue praticar. Pode se fazer em cadeira, né? Eu mesmo, né, agora nesses tempos de pandemia, aqui no templo a gente não tem como receber as pessoas, né? Nós estamos fechados. O que eu tenho feito é feito as atividades online, e aí eu tenho ensinado as práticas meditativas para iniciantes que a gente fazia presencial, eu tenho feito pelo Facebook da comunidade. Então, eu ensino justamente porque talvez as pessoas que me assistam aí não tenham as almofadas, né, que se chamam Zafu, as almofadas de meditação. Então, eu tenho ensinado em cadeira. Então, sim, a pessoa pode. O ideal é perceber que, como eu falei antes, a prática não é uma prática de relaxamento. Não dá para fazer de qualquer jeito, encostado, sentado no sofá, deitado. Em princípio, não. Agora, existem situações específicas, e aí, para esses casos específicos, a gente, então, faz adaptações da prática. Então, a cadeira é uma delas que, geralmente,
né, permite que as pessoas possam fazer. Mas mesmo na cadeira, a gente resolve o problema das pernas, mas a coluna tem que estar ereta. A gente não usa o encosto da cadeira. Então, né, a prática meditativa no Zen não é uma prática de relaxamento, é uma prática de atenção. Ou seja, nosso corpo está todo não em tensão, mas em tônus, né? A gente mantém uma certa postura de prática que não é uma postura relaxada, solta. A coluna está ereta, né? As pernas estão numa certa posição, mesmo na cadeira, a gente mantém essa posição, né? A cabeça, o queixo, o olhar, a respiração, são todos os elementos que a gente, né, verifica durante a prática. Mas existem situações em que a pessoa tem um problema, né? E que às vezes ela não pode nem se sentar. Eu tenho o caso de um aluno na Bahia que ele passou por uma cirurgia, ele não consegue sentar para meditar, ele está deitado. Eu falei, você faça a sua prática deitado, é o que você pode fazer, né? Qual é o risco? Você acabar adormecendo. E é por isso que a gente precisa, então, ter um cuidado redobrado quando se deita, ou é preciso encostar, enfim, justamente para poder perceber o limite, né, do conforto para uma condição específica e não ultrapassar o limite para o descanso, para o relaxamento, para o adormecimento. É um pouco mas essas possibilidades de alteração da postura, para casos específicos, é possível sim. E a pessoa também pode adaptar a prática à sua própria rotina. Então, por exemplo, se ela sabe que aquele dia vai ser um dia muito agitado, muito corrido, que ela vai chegar em casa muito cansada, e que, de repente, se ela for meditar, ela vai acabar adormecendo ou, né, relaxando de tal maneira que a prática fique comprometida, ela pode fazer pela manhã, né? Não tem um horário específico, você pode adequar de acordo com a rotina do seu dia a dia, não é? Sim e não. No Zen, a gente sempre diz que as pessoas devem escolher um horário por uma questão, né, você entende bem, de uma disciplina mental. Então, se você define um horário de prática, você cria uma rotina para sua mente, né? Uma rotina que a mente sabe que naquele horário, no começo ela não vai diferenciar. A gente vai se sentar, vai começar a praticar, vai se sentar, vai sentir sono, vai ser cansativo, porque o seu cérebro está só acostumado que quando você para é porque é para descansar. A partir do momento que você briga um pouco com ele, fala, não é descanso, eu estou aqui, né, com uma certa postura e tal, ele vai entendendo isso. Mas para isso é legal que a gente mantenha o mesmo ritmo, então no mesmo tempo, né, fazendo sempre com o mesmo intervalo de tempo, geralmente no mesmo horário. E para resolver, mas isso, né, é a parte do não da sua pergunta. Mas tem o sim, que é o momento em que, assim, depende do uso que a pessoa faz da prática meditativa, né? Aquilo que fica bem para ela. E sim, ela pode ajustar a prática para outros momentos do dia. Às vezes ela tem até um horário definido, fixo, que ela faz a prática. A gente normalmente recomenda pela manhã, mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que de manhã ela acorda mal-humorada, morrendo de sono, dor de cabeça, não quer saber de nada, de fazer nada de manhã. E ela trabalha o dia inteiro enlouquecida, chega no fim do dia morta, mas ela faz a prática dela à noite, para ela funciona melhor. Então você, na verdade, tem que encontrar o seu horário de prática. Mas, de repente, tem um dia, como você falou, né, que a pessoa está lá trabalhando, um dia puxado, tal, não sei o quê, e, de repente, ela tem um horário, um intervalo, que seja 10 minutos na hora do almoço, por exemplo, ela pode fazer uma prática naquele momento, né? Na verdade, a prática meditativa tem muitas funções na vida da gente. Há aqueles que buscam a prática por uma questão espiritual, por uma prática e um caminho espiritual. Há aqueles que procuram a prática porque ela traz outros benefícios, né? Independente da questão espiritual, vamos dizer assim. E isso também é possível, né? Isso também é adequado, isso não é um problema. Não tem um julgamento de só pode praticar se for para buscar tal coisa, ou só aquela outra coisa. Não tem isso.
né? A prática serve a quem precisa dela, para aquilo que precisar. Entendi. Monge, eu vou te interromper 2 minutinhos. Eu vou tirar o seu vídeo e colocá-lo novamente, porque está travando aqui para mim, tá? Minutinho só. Não tem problema. Prontinho. Agora vamos ver. Oi, Daniele, sejam bem-vindos. Estão gostando, pessoal? Coloca aí para mim, quero ver coraçõezinhos. Quem está gostando? Agora sim, eu acho. Oi? Será? Vamos ver se agora vai. Está carregando a sua imagem para mim. Aqui ficou diferente para mim. O vídeo ficou mais na minha cara, assim. Mudou alguma coisa. Ainda está travando. Você vai aparecendo, né, aos pouquinhos. Vamos ver se carrega. Engraçado, aqui para mim tá boa a conexão. Não sei o que tá vendo. Para mim também. Eu me vejo bem, né? Mas a sua imagem, para mim, aparece várias vezes picotando. Entendi. Mas vamos continuar, então. Quando a gente fala em prática meditativa, né, e você falou que nesse momento, né, que nós vivenciamos, você está fazendo online, né, quem quiser ter, né, esse tipo de prática através do Zen do Brasil, do seu espaço, como que faz para acessar, né, essas meditações para iniciantes? Olha, elas ficam disponíveis. A gente tem tanto as gravações das que já foram, a pessoa se quiser, sei lá, agora, eu não estou fazendo a prática, a gente está aqui conversando. A pessoa pode ir lá pegar uma gravação de uma prática chama Zazen para iniciantes, está lá disponível. Ou ela pode participar ao vivo no horário que eu estou fazendo e, de repente, fazer uma pergunta, se ela tiver dúvida, eu respondo ali na hora, né? No final da prática, eu sempre vou ver os comentários e eu respondo. Então, isso fica disponível na nossa página no nosso Facebook, que é Zen do Brasil, Ribeirão Preto, né? Porque tem Zen do Brasil São Paulo também, né? Que é só Zen do Brasil, é São Paulo. Então, o nosso Zen do Brasil, Ribeirão Preto. Porque as pessoas às vezes confundem, tem vários Zen dos Brasil. Então, o de Ribeirão Preto é o nosso. E então, entrando lá no horário, logo começa a transmissão ao vivo. Então, por volta das 19h30 na quinta-feira e das 9h30 no domingo. Amanhã de manhã, às 9h30, temos prática para quem tiver interesse e quiser participar. E aí é só entrar na página, né? E aí ele vai mostrar, né, o horário que a gente entra online, ele aparece lá, notifica a pessoa e é só participar. Então, eu fico lá explicando, a pessoa vai fazendo e no final eu vejo as mensagens. Não dá para eu falar antes, né, da prática, porque a gente tem um jeito de virar, tem a mão direita, a mão esquerda, e o celular, a câmera da frente do celular, ela fica invertida. Né? Eu levanto a mão direita, a pessoa acha que eu estou levantando a mão esquerda, né? Então fica confuso. Então eu tenho que fazer com o celular virado ao contrário. E eu não vejo quem está lá, se tem alguém assistindo ou não, se alguém comenta. Mas aí, então, lá no final, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. E as pessoas põem perguntas lá. E aí eu vou respondendo. Então, é um jeito de seguir. Mas é bom, por outro lado, né? Para a gente não deixar as coisas atrapalharem a prática. Porque é importante nesse negócio de praticar que a gente, de fato, fique praticando. Né? Não fique, né, com a mente indo embora. Olhando, né? Aquela que fecha o olho e fica olhando, assim. Será que já deu horário? Essa é a melhor, né? Já deu horário? Já tocou? Será que não vai tocar o sino? Um olho no peixe, outro no gato, né? Então, isso. Mas, assim,
tem um tempo mínimo para se fazer ou qualquer 5 minutos já começa a criar esse hábito e você já pode, com pouco tempo, receber os benefícios da meditação? Olha, em princípio, a gente sempre... São várias as situações. Existe meditação de 1 minuto, que você faz lá no seu trabalho. Você para 1 minuto e concentra na sua respiração. Isso já ajuda muito. 5 minutos, 10 minutos, o que for possível. Mas naquela modalidade que eu estava falando, de que a gente deve, então, procurar criar uma rotina de prática e todo dia fazer naquele mesmo horário e tal, para esse tipo de prática, para esse objetivo, de seguir com uma prática constante, então a gente geralmente recomenda que a pessoa comece, para começar é difícil às vezes se concentrar e tal, 5 minutos, 10 no máximo, tá bom, para começar, e aos poucos, à medida que você vai ficando mais tranquilo, mais fácil, aí sim vai aumentando o ritmo da prática, ou a intensidade, Mas nesse primeiro momento, só de 5, 10 minutos já serve. Às vezes você está no trabalho, às vezes você está numa situação em que aconteceu uma situação que você está a ponto de responder de uma forma não muito adequada, senta, respira, se observa, se retira da cena para poder se rever, pensar, se reposicionar e poder voltar para a situação. Então, é um momento, na verdade, que a gente toma um fôlego, vamos dizer assim, se percebe melhor. Ok. E aí, agora eu vou te fazer 2 perguntas que me fazem muito. A primeira delas é, quando começa a meditar e vem um turbilhão de pensamentos, como você limpar isso da sua mente? Tem alguma dica, alguma técnica? Como que é isso? Olha, a nossa mente é muito tagarela, ela é bem barulhenta. Você tinha até comentado no começo, As pessoas costumam falar, mas eu não consigo meditar não é para mim, a minha mente é muito agitada, eu sou uma pessoa muito agitada. E eu sempre digo, bom, mas se você fosse um poço de tranquilidade, para que seria meditar? Você não precisaria. A prática meditativa é justamente para quem é esse caos, em forma de gente. Então, quer dizer, claro, é para todo mundo, não é especificamente para essas pessoas. Mas a ideia é de que qualquer pessoa pode meditar. Claro que algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, que tenham um pouco mais de dificuldade de se concentrar, de limpar a mente, vamos dizer assim. Mas esse limpar a mente é muito relativo. Às vezes as pessoas criam uma fantasia de que a prática meditativa é não pensar. Não tem como não pensar. O que a mente é uma fábrica de pensamentos. Ela não vai parar de pensar. A gente pode diminuir o ritmo dela, diminuir o ritmo de produção de pensamentos, mas efetivamente parar de pensar nós não vamos. A única situação ou condição para isso seria morte cerebral. Acho que ninguém quer isso. Então, a gente deve manter a mente num ritmo mais desacelerado, mais tranquilo, mais calmo. Então, um pouco essa é a ideia. Como é que a gente faz isso? Não tem muita coisa a não ser observar a própria respiração. Acho que a primeira técnica, geralmente que a gente ensina, é estar atento mais à respiração do que o que se passa na mente. O que eu costumo dizer para os meus alunos é que interessa menos o que e mais o como. Ou seja, não importa o que aparece na mente, o produto da mente, mas como ela funciona. O funcionamento da mente é o que nos interessa. Então, para isso, a gente está com atenção na nossa respiração, no que está acontecendo à nossa volta, mas a gente está pensando nessas coisas. A gente só se percebe naquele lugar, naquele momento, e mantém uma âncora, vamos dizer assim, no aqui e agora, que é a nossa própria respiração. A gente observando a respiração, se percebendo, a gente tem condições de dar mais atenção
para essa nossa, né, para o nosso ser no aqui e agora, do que efetivamente do que está se passando na mente. Eu sempre costumo dizer nessas práticas para iniciantes que a gente não vai brigar com os pensamentos, a gente não vai expulsar os pensamentos, só que a gente também não pode ficar desenvolvendo eles. O que é expulsar o pensamento? Aí apareceu aqui, nossa, segunda-feira eu tenho que pagar uma conta. Né? Não posso pensar nisso, não vou pensar, não quero, não esquece a conta. Já pensou que não era para pensar, pensou que que tem que voltar a não pensar, que a conta vai ficar para segunda-feira. Você pensou num monte de coisa para brigar com uma conta. Ou então ficar brigando com tudo. É você estar na permissão também, né? Vem o pensamento limita e deixa fluir, né? Isso. Então, na verdade, tem um mestre Zen que costuma dizer o seguinte, costumava, porque ele já morreu, né? Ele diz que deixe as portas e as janelas abertas. Os pensamentos entram e saem. Apenas não os convide para tomar chá. Muito bacana. Porque basicamente essa ideia, né? A gente não tem que ficar desenvolvendo também pensamento. A mesma ideia da conta. Eu tenho conta para pagar segunda-feira. Mas será que não, o banco vai estar lotado, já está chegando no fim do mês, vai ser difícil. Acho que eu vou na lotérica. Na lotérica acho que vai ser mais tranquilo. Aí eu vou naquela lotérica que tem lugar para estacionar. Nossa, mas que horário que eu acho? Que eu vou na hora do almoço, vai dar tempo de eu ir. Puxa, mas será que... eu vou aproveitar para fazer um jogo. Nossa, mas se eu ganhasse na loteria ia ser tão bom, né? Vocês viram que, assim, eu fiz uma história, um monte de coisa por causa da conta que eu tinha que pagar segunda-feira. E isso é o problema da nossa prática, né? Da gente não focar naquilo que realmente interessa. A gente precisa olhar para o nosso, mais para o funcional. De onde vêm esses pensamentos? O que a gente faz com esses pensamentos? Por que eles aparecem nesse momento? Qual é a relação deles com as minhas emoções? E como eles interferem na maneira como eu respondo ao meio, ao mundo, às pessoas, né? Como é que a minha postura física e mental, né, interfere na maneira como eu vivo, como eu me relaciono no mundo? Essa, na verdade, é a nossa questão. E por isso que me interessa mais saber como é que funciona a minha mente, do que efetivamente o que se passa dentro dela, o que ela produz. Entendi. O Nando está colocando, para mim, a meditação é como um rio. Não podemos segurar ou lutar contra a correnteza. Temos que deixar o rio fluir. Exatamente. Legal. É exatamente essa ideia. Que é um pouco da ideia do Shunryu Suzuki, esse mestre que eu citei, né? Então, quer dizer, deixa fluir. A nossa existência é uma existência do fluir, ou deve ser. A gente não tem que ficar pegado, grudado em nenhuma situação, num fato do passado, num problema, numa questão, porque a gente não vai além, né? Não avança, fica, né, estagnado, parado ali, né? Então, é preciso fluir. E a nossa mente, para que a gente consiga fluir, precisa se desapegar, inclusive dos próprios pensamentos. Então, na verdade, não é uma briga, uma luta contra os pensamentos, é apenas não dar importância para eles, não querer segurar eles. É mais essa ideia. Entendi. E a segunda coisa dentro da prática meditativa, quais são os principais benefícios? Tudo bem que cada pessoa recebe os benefícios da meditação de uma maneira, né? Então, pessoas se sentem mais bem dispostas, outras mais focadas, mais centradas, outras uma descoberta do seu eu, outras se conectam mais com a espiritualidade, cada um experiencia, né, esse processo meditativo de uma forma e tem uma intenção por detrás disso. Mas, de modo geral, né, para quem está pensando em começar essa prática meditativa, quais são os principais benefícios que ela pode ter?
Olha, esses que a gente percebe de cara, e é importante que também não se crie muita expectativa em relação à prática, porque, assim, primeira coisa é que você começa a se acalmar um pouco mais, né? Você muda o ritmo da sua respiração e da sua mente, e isso já é o primeiro benefício, a pessoa percebe isso. Só que chega um momento, aí a pessoa vai fazendo, fica meio viciante, né? Porque, nossa, eu me acalmo com a prática, que a pessoa começa a não perceber mais isso e parece que não está funcionando. E não é verdade. É aí que precisa perseverar. Porque a longo prazo, a sua mente fica mais acostumada a trabalhar nesse ritmo um pouco mais lento. Quando eu falo em ritmo lento, não é que a gente vai ficar bobinho, né? É que ela vai estar mais calma, né? Na verdade, ela fica até mais esperta, porque você começa a tirar esse monte de coisa, né, que fica atrapalhando e consegue fluir, como, né, o rapaz aí falou, melhor. Então, assim, os benefícios começam, acho que basicamente com esse acalmar-se, é, o observar a si, o se conhecer melhor, eu acho que é um dos aspectos mais interessantes da prática, porque a gente, de tanto se olhar, começa a perceber como é que a gente funciona em algumas situações, alguns gatilhos, né, que disparam determinados tipos de comportamento em determinadas situações, e isso também é bem interessante de se conhecer. Não é o foco, o objetivo da prática, pelo menos para o Zen Budismo, que aí é uma prática espiritual, nenhum desses elementos especificamente. Por exemplo, pessoas que se beneficiam, né, porque são muito ansiosas e conseguem diminuir a ansiedade, ou porque estão deprimidas e começam igualmente também a reduzir os níveis de depressão ou de estresse. Isso tudo para quem tem a prática do zazen, no caso, né, como prática meditativa para uma prática espiritual, é efeito colateral. Mas o efeito colateral que serve para qualquer pessoa, seja para quem está buscando, né, a prática como uma prática espiritual, ou para quem busca a prática para, né, para se sentir melhor consigo mesmo, para lidar com a vida de uma outra maneira, para diminuir o ritmo, até para relaxar, né, em alguma medida. E esses benefícios surgem. Então, assim, num espaço relativamente curto de tempo, a prática já tem uma já mostra benefícios assim. À medida que o tempo vai passando, a gente entra meio que nesse limbo, vamos dizer assim, de que parece que não está acontecendo nada, porque as mudanças ficam um pouco mais sutis, mas de maneira geral, a gente sempre percebe, e principalmente quando para, percebe a diferença. Então, às vezes a pessoa não está, né, não se sente não sente que a prática está sendo benéfica, né? Porque, sei lá, não vejo mais muitos benefícios. Ela começa a se desmotivar e acaba parando. E dali um pouco ela percebe, nossa, eu preciso voltar a praticar, porque, né, é que você se acostumou com um novo jeito de funcionar. Por isso que você não está vendo os benefícios, mas eles estão lá. E desde o começo eles já começam. A gente só precisa seguir fazendo, né? Principalmente quando a gente começa a achar que não está acontecendo nada. Eu confesso que quando eu comecei, eu ficava muito irritada, porque eu não conseguia me concentrar, né? Um monte de pensamento vindo na cabeça, e isso me deixava mais irritada do que relaxada, né? Até que perseverança, você vai um dia após o outro, né? Não é no primeiro dia, obviamente, aí a perna doía, as costas doíam, eu ficava, né, cheia de dor. Então, e conforme eu fui praticando, lógico, né, eu não faço talvez da mesma maneira que você ensina, eu fui encontrando o meu jeito, né, mas eu sento lá, bonitinha, as costas eretas, e eu tento me conectar muito mais com o meu eu, né? Talvez seja uma prática diferente da de vocês, mas eu vou muito para os chakras, então é a parte um pouco mais, digamos assim, mais holística do que budista, digamos, né? Mas assim,
o meu timo, o meu chakra cardíaco, a hora expande energia. Então, só que nem sempre foi assim. Hoje eu consigo ficar 20 minutos, meia hora, tranquilo, que eu nem vejo, né? Eu nem preciso mais deixar lá o sininho ou deixar para olha, já passou os 20 minutos, algum tipo de alarme. Não, parece que o meu corpo ele já acostumou com esse tempo e às vezes passa assim 1 ou 2 minutos, mas é praticamente que cravado. Eu não coloco mais nada para me lembrar, olha, já deu tempo. Eu simplesmente me permito ficar, né? E aí, com o tempo, foi parando de doer as costas, foi parando de doer as pernas, né? Enformigava demais antes minhas pernas, hoje já é mais tranquilo. Mas eu acho que o importante é que as pessoas pratiquem, né? Não é fazer uma vez, duas, três, é que nem ir para academia, né? Você vai lá, a primeira semana, os primeiros dias, dói, né? Você sente a musculatura, enfim, conforme você vai praticando, né? É um exercício também, né? Então, você tem que praticar, praticar, praticar. E conforme você vai tendo essa prática, vai ficando mais fluido, você vai se desconectando tanto. Ai, será que deu tempo? Será que não deu? Como você mesmo falou, né? Então, assim, os benefícios que eu sinto com a meditação primeiramente, acalmar depois de um dia, né, tumultuado. Geralmente eu faço no final dos atendimentos, no período mais para a noite. É o momento que eu centro, me conecto comigo e eu também tenho muitos insights, né, durante e às vezes após a meditação. Não que eu faça com a intenção de ter isso, né, mas eu percebo muito assim, mais clareza. Sabe quando você fica martelando uma coisa que você não vê a solução, e aí você fica, né, mas como que eu posso mudar isso? Como que eu posso melhorar? E com a meditação, muitas vezes não vem a resposta durante a prática, mas depois, assim, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, parece que, nossa, eureka, né? Veio a resposta que eu queria. E então, a minha experiência é dessa forma, né? Cada um acho que tem o seu jeito, a sua forma, mas eu acho que o mais importante é você estar conectado com aqui e agora, né? Com quem você é, quem, por que você é, né? Para quem você é. Então, é você se conectar com você. Eu queria saber se vocês têm perguntas para fazer para o monge. Enquanto vocês vão colocando aí quem tem perguntas, eu quero saber, dá para a gente fazer, não digo uma meditação, mas um exercício rapidinho para, né, dar uma acalmada aí na mente, uns 5, 10 minutinhos, dá monte. Claro, sem dúvida. A gente então, pode, então, sentar da metade para frente da cadeira, a gente se afasta um pouco, né? Desencosta, senta mais na pontinha dela, coloca os pés bem plantados no chão, né? Não fica com as pernas apoiados só na ponta dos pés ou nos calcanhares, né? Mantém a coluna ereta, a cabeça para frente. Nós vamos pousar os olhos, mas sem fechar. Nós não fazemos essa prática com os olhos fechados. A gente vai pousar eles assim a 45 graus em relação aqui ao nosso tórax, né? Então, os nossos olhos ficam relaxados, entreabertos, aí à frente um pouco, né? Quem quiser pode deixar as mãos, né, apoiadas, né, sobre as coxas, pode fazer o mudra cósmico, né, que é a mão direita por baixo, a mão esquerda em cima e os polegares se tocando, fica apoiadinho assim no nosso colo, né? Os joelhos têm uma distância de mais ou menos um punho entre eles, e a gente vai ficar em silêncio
procurar não dar atenção para nossos pensamentos, mas vamos colocar nosso foco, nossa atenção na nossa respiração. Respiramos calmamente, enchendo somente pelo nariz, se possível. Vamos enchendo os pulmões devagar e também vamos soltar devagar. Então, inspiramos. A respiração é abdominal. Então, a gente não enche o peito aqui em cima, né? A barriga que vai se estufar um pouco. Enche bem o peito, mais devagar. E vai soltando também devagar esse ar. Sem pressa. E inspiramos novamente. Vamos assim observando a nossa postura, não perdendo, né, nosso tônus muscular, mantendo nossa coluna ereta. Nosso abdômen se contrai e se expande bem devagar à medida que o ar entra e sai. Eu não preciso forçar a entrada e a saída do ar. Se a mente estiver agitada, reduza mais o ritmo da respiração. Enquanto estamos assim observando a respiração, podemos perceber a luminosidade do ambiente, a temperatura, mas não é pensar sobre, né? É apenas sentir. Apenas perceber o espaço, o lugar onde nós estamos. Sempre mantendo o foco na respiração. A gente basicamente fica nesse movimento de respiração tranquila durante toda a nossa prática. Procuramos ficar imóveis, não nos mexemos.
E aí colocamos as mãos palma com palma e agradecemos. Ai, que delícia! Já é uma outra. Assim, 5 minutinhos, como faz diferença, né? A energia já é outra, o corpo já começa a se organizar de uma outra maneira, e coisas assim que você pode fazer indo para o trabalho, chega 5 minutinhos antes, pode, né, fazer essa prática na hora do Minuto de almoço, intervalo do trabalho, almoço, o que for. né? Como faz diferença. Eu vi uma pessoa colocou aqui, travou, não é que a gente estava fazendo a prática. Então, assim, a gente faz toda a diferença. E, às vezes, num dia, né, estressante, muitas decisões a se tomar, às vezes é fundamental poder, né, silenciar, acalmar. Então, e assim, acolher o que vem, né? Como vem. Mas o meu trabalho é barulhento. É o trabalho que a gente tem. Eu, quando me sento para praticar de manhãzinha aqui, eu tenho gatos aqui. Eles vêm tudo fazer zazen comigo. Eles vêm praticar comigo. Às vezes sobem em cima de mim, às vezes deitam em volta ali do lado. Então, isso tudo faz parte. É o que vem. A Rosaline, inclusive, colocou: ó, meus cachorros resolveram querer carinho justo quando fui praticar. Exatamente, é isso. O gato da Janete foi lá fazer companhia. Eles também sentem, né, a mudança energética. Claro, eles estão percebendo que a coisa está diferente. E aí é interessante, porque toda manhã elas vêm, né? Eu tenho 4 gatas. As 4 gatinhas vêm se sentar, cada uma no seu canto. Elas têm os lugares delas. Eu tenho uma aqui que ela, geralmente, quando a gente tinha as práticas presenciais aqui, né? Ela participava das práticas. E aí ela pegava uma almofada de meditação para ela, sentava viradinha para o lado da parede, quando estava todo mundo virado para a parede, quando o pessoal levantava, que a gente faz a meditação caminhando também, né? A caminhada meditativa. E ela virava... Hã? Então, ela virava, ficava virada para o centro da sala, continuava deitada lá, mas ficava para o centro da sala. Quando todo mundo sentava e voltava a ficar virado para a parede, ela virava de novo e voltava para a parede. Ela vinha fazendo isso sempre. Elas são muito inteligentes, né? O animal em si, ele sente essa mudança de energia, né? Você pode ver, quando você está mais entristecido, geralmente eles vêm, né, para te dar carinho, enfim, né? Essa mudança energética é muito presente, né? Sentida pelos animais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Quero saber, né? Quem gostou dessa prática, coloca aí para mim um monte de coraçãozinho para o monge saber que vocês gostaram desses 5 minutinhos. Olha, é tão rápido, né? Dá para ter esse benefício que virá se você fizer, então, a meditação junto com o monge lá pelo Zen do Brasil, em Ribeirão Preto. Dá uma conferida lá no Facebook, vamos, né, ter mais dessa experiência tão bom, né? Fazer isso por nós, não é? Né? A gente faz tanta coisa para os outros, por que não tirar um tempo para fazer algo por nós, né? Para que você se beneficie, né? Durante o seu dia, durante o período que você tiver para fazer. Hoje eu não consigo meditar 20 minutos. Você consegue 10? Então faça os 10. Né? É melhor do que não fazer. Então, comece no teu ritmo, no teu tempo. E isso vai cada vez mais fluindo, digamos assim. A hora que você vê, você passou meia hora, ó, tranquilo, que você nem viu. Né? Isso mesmo. Pergunta, pessoal.
Meus gatos adoram fazer parte quando vou fazer minhas práticas, ok? Eu não tenho gatos, eu sou alérgica. Inclusive, quando eu vou no espaço zen, né? Todas as gatas acabam vindo para mim, parece que eu tenho um imã para elas, né? E aí elas vêm fazendo carinho e tudo. Mas aí eu não posso ficar tão perto que eu começo a espirrar, mas é uma delícia, né? Tem perguntas? Então, nós vamos encerrando aqui. Monge, gratidão, 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 gratidão por estar aqui comigo, por aceitar meu convite, por compartilhar do seu tempo, da sua experiência conosco, né? E espero te ter mais vezes aqui, não só no aniversário do Sentir Quântico, mas também ao longo aí da trajetória. Essa live vai ficar gravada e eu vou compartilhar no canal do YouTube do Sentir Quântico e também vai ficar disponível aqui no IGTV, no Instagram. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa orientação que o monge nos deu, com esse exercício simples que você pode fazer em qualquer hora do seu dia, compartilhe, né, com essa pessoa. Eu vou deixar também, para quem está assistindo no YouTube depois da gravação, na descrição, o Facebook do Zen do Brasil, né, e o Instagram, para que vocês possam, né, se beneficiar cada vez mais com essas práticas maravilhosas. Então, monge, gratidão por estar aqui comigo, né? Espero te ver em breve, né? Poder te dar um abraço, gratidão, 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 viu? Eu que agradeço muito o convite, fico muito feliz, pena que agora a gente só pode se ver assim, né, por enquanto, logo a gente vai poder se encontrar, isso tudo vai passar, a gente vai poder se ver e poder, de repente, praticar juntos, né? Vamos nos sentar juntos. Então, tá bom. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, que participaram desse mês inteirinho, praticamente, comigo, de comemoração do Sentir Quântico. Nós falamos sobre vários temas, né? Os grupos no WhatsApp, cada vez com mais pessoas. E quem ainda não conhece o canal do Sentir Quântico, dar uma olhadinha no link da bio, e tem ali o grupo do WhatsApp, os cursos, o canal do YouTube. Então, venha conhecer também um pouquinho desse universo quântico comigo. Combinado? Gratidão a todos que participaram aqui comigo e espero tê-los na nossa próxima live. Tá bom? Gratidão a todos. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.